Isso aí, pessoal. Boa noite. Estamos ao vivo. Muito bacana aí. Mais um webinar do Embarcados. E hoje nós trouxemos um convidado especial aí, Pedro Minatel. E ele vai mostrar aí pra gente bastante cases de aplicação, né? E principalmente aí com foco em ESP32, já que ele é o especialista aí. A gente conhece ele como ESP Pedro. Então vamos lá, pessoal. Para ver que tá tudo certo já com o áudio, vocês estão escutando bem, se vocês puderem digitar de onde vocês estão assistindo o webinar, né? A gente vê que tá vocês estão escutando, só para a gente ter o feedback aqui, beleza? Então, eu sou Fábio Souza e vou estar aqui apoiando o Pedro durante esse webinar, tá bom? Vou dar alguns recados para vocês aqui inicialmente, mas vamos ver aqui, tem a galera de Santo André, Campinas, isso aí, Curitiba. Então sejam bem-vindos. Esse webinar vai ser bem bacana. Vocês vão estar assistindo aqui. Aproveitem para tirar as dúvidas aí com o Pedro. O Pedro tem uma experiência muito boa aí em projetos de IoT. Então, vamos aproveitar aqui para a gente aprender bastante com o Pedro. Beleza? Isso aí. Ó, Fortaleza, Ceará. Isso aí, pessoal. Vamos lá que tem bastante assunto para a gente aprender hoje aqui. Então, vamos agradecer o patrocinador do webinar, que é a Mouser Electronics. Então, para quem não conhece a Mouser, ela é uma grande distribuidora aí de componentes, né, mundial. Então, a gente consegue comprar componentes para os nossos protótipos, né, para pequenas produções. A gente encontra uma gama muito ampla aí de componentes, tá? Então, é bem fácil comprar. Apesar do estoque estar nos Estados Unidos, a gente consegue receber os componentes aqui em, no máximo, 5 dias, tá? Então, é bem bacana. E a Mouser está apoiando a gente aí numa série de webinars, apoiando conteúdo de qualidade, para que a gente consiga aí desenvolver projetos aí e integrar a comunidade brasileira aí de sistemas embarcados, eletrônica e IoT. Tá? Então, a gente tem bastante webinar. Se vocês estão assistindo, né, para quem estiver assistindo a primeira vez, tem já uma série de webinars gravados no Embarcados, vocês podem assistir. Tá? Então, fiquem à vontade aí para consumir o conteúdo. Beleza? Então, vamos lá. Tem um recado aqui. A gente anunciou hoje o nosso seminário de sistemas embarcados e IoT 2019. Ele vai acontecer no dia 29 de junho em São Paulo. Tá? Então, a gente vinha aí com uma série de eventos, a gente deu uma pausa nos eventos em 2016, 2017 e 2018, e agora nós retomamos os eventos. Na verdade, o evento Embarcados, né, a gente participa de muitos eventos, mas o evento aí Embarcados a gente retomou, e agora nós trouxemos aí a temática de sistemas embarcados IoT para esse primeiro semestre de 2019. Tá? A gente agradece já os primeiros apoiadores, patrocinadores, a Mouser, a FCBR Toradex e o apoio da Universidade de São Judas, aí, onde vai acontecer o seminário. E aí, aproveitando que vocês estão aqui também, né, muita gente aí com conteúdo para compartilhar, eu deixo o convite também para submissão aí do Call for Papers, tá? Então a gente está aberto a submissão, vai até o dia 29 de abril. Vocês podem enviar propostas de palestras, tá, na área. A gente tem uma listinha lá na página do envio. Então são assuntos relacionados aí a sistemas embarcados, a IoT, principalmente focando em desenvolvimento, tá? E são uma série de palestras. Vai ter workshop, mas workshop a gente não vai abrir Call for Papers, a gente vai fazer algo mais focado ali em ferramentas, né? E a gente está indo atrás de empresas, tá? Então, fica o convite, vocês podem submeter as palestras, e lembrando que o Embarcado, junto com os parceiros, nós vamos arcar todos os custos aí de viagem do palestrante, tá? Independente de onde ele for, né? Lógico que preferencialmente a gente está procurando brasileiros, né? E a gente vai, conforme a proposta sendo aprovada, entrar em contato aí para a gente acertar os trâmites aí para o palestrante vir até o seminário no dia 29 de junho em São Paulo. Beleza, pessoal? Então fica o convite, qualquer dúvida, a gente está aberto aí para conversar, é só entrar em contato com a gente que nós vamos alinhando aí, beleza? E mais um recado aqui, né? Conforme a gente divulgou, a gente conseguiu, hein, com a Mouser, que
está patrocinando esse webinar, uma placa para sorteio, tá? Essa placa aí é uma placa bem bacana com o ESP32, né? Para quem já viu as especificações, a gente tem um post lá no Embarcados mostrando os detalhes dela, e acredito que o conteúdo do webinar vai motivar vocês, para quem ganhar essa placa aí, usar ela e fazer aplicações bem bacanas, tá? O formato de sorteio que a gente vai fazer para as pessoas que participarem do webinar, né, tá? Então vai ter que participar. A gente sabe que tem muita gente que escreve e não participa, mas a gente vai pegar, né, a gente tem o controle de quem participou. Quem assistiu o webinar vai estar participando do sorteio. O sorteio vai ser feito pós o webinar e vai ser divulgado amanhã, beleza? Então é isso. Então, fiquem à vontade, participar, tirar dúvida, e esse é mais um webinar aí, patrocinado pela Mouse. A gente tem uma série de webinars e vocês podem assistir, e todo mês tem um webinar novo. Então, vou convidar aqui o Pedro Minatel. Boa noite, Pedro, tudo bem? Boa noite, Fábio. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Acho que esse é o terceiro webinar que eu participo, se eu não me engano. E fico aí bem feliz aí com as notícias também dos eventos do Embarcados estarem assim, retornando. E provavelmente vou fazer uma submissão aí no Call for Papers. Aí vamos ver se a gente, se for aprovado, aí a gente consegue mostrar também um pouco do que a gente está... o que a gente vai mostrar aqui no webinar lá também no evento. Legal, Pedro. Eu vou só agradecer aqui, em nome do Embarcados, pela sua presença. Não só por essa colaboração aqui que você está fazendo no webinar, mas toda a colaboração que você já fez na comunidade de sistemas embarcados no Brasil. E é sempre uma honra ter você aqui compartilhando conhecimento com a gente, tá? Então, agradeço. Sei que tá uma correria aí, projetos e tal, e a gente agradece bastante aí pela sua disponibilidade. Então, pessoal, aproveite o Pedro. Acho que a maioria aí já conhece o Pedro. O Pedro, ele ensinou bastante a gente aí sobre o SP8266, e agora ele está na pegada aí do 32, e com certeza ele vai compartilhar bastante com a gente, e a gente vai sempre aprendendo. Beleza? Valeu, Pedro. Estou aqui nos bastidores. Valeu. Bom, gente, eu vou fazer, obviamente, o jabazinho aqui do IoT Makers. Para quem não sabe o que a gente faz, porque até eu estou um pouco afastado do blog que eu tinha, né, que eu tenho, na verdade, ainda, ele existe ainda, mas como eu abri a empresa, tive meu segundo filho, então isso aí, a gente vai cada vez acumulando mais tarefas, então fica um pouco difícil. Mas eu quero voltar a falar também da área mais maker também, de que eu sempre gostei de falar e fazer. O IoT Makers, ele foi fundado em 2017, né, e o intuito era exatamente fomentar, né, o desenvolvimento de dispositivos IoT, projetos IoT, principalmente usando o ESP8266, o ESP32, né, que acabou vindo depois, mas a gente começou bastante com o ESP8266. Hoje a gente acaba que não tem mais projetos com o 8266, vou até explicar depois um pouco mais à frente o porquê disso. E a gente recebeu o primeiro aporte de investimento da Samsung num programa de economia criativa, que inclusive está acontecendo a 5ª rodada, a gente participou da 4ª rodada, e fomos premiados nesse projeto, e eu passei um período lá na Coreia do Sul, uma troca de conhecimento, treinamentos e tal, para trazer também o que estava acontecendo lá, o que acontece lá, na verdade, né, de IoT, trazer para cá. Basicamente, esse aqui é uma foto lá da viagem que eu fiz para a Coreia. Tá? A nossa equipe hoje, nós somos em 5 pessoas, né? Então, eu fico cuidando mais da parte de design de produto, né? O Alexandre, ele hoje é o responsável por todo o desenvolvimento de hardware aqui no IoT Makers. Claro que eu também, às vezes, dou uma escapadinha aí, vou lá também botar a mão na massa, mas hoje a gente foca muito mais no Alexandre. O Douglas, que é sócio fundador, ele também traz toda a experiência de redes e toda a infraestrutura que a IoT precisa para poder rodar. O Danilo, hoje, ele é o responsável por todo o desenvolvimento de firmware, então todo o código que a gente está gerando aqui, basicamente passa pela mão dele ou pela supervisão dele.
e o Nicola ajudando bastante a gente na questão de desenvolvimento mobile. Então a gente tem alguns clientes que também precisam de aplicações mobile. Tá? Então a gente atua, né, em desenvolvimento de soluções conectadas, que traz redução de custo, porque obviamente a IoT você tem que trazer alguma redução de custo, alguma otimização de processo, ou aumento de segurança, enfim, inteligência para o seu negócio. Então o nosso hoje o foco é mais na solução de hardware e firmware. A gente acaba não atuando tanto na parte de back-end e plataformas. Isso a gente acaba integrando com soluções já existentes. Então, aqui algumas das verticais que hoje a gente atua. Tá? Então, a gente tem bastante projeto, bastante cliente que, por questão também de NDA, a gente acaba não podendo abrir, né, quem são e quais são os projetos. O que eu vou mostrar hoje aqui são projetos que a gente pode mostrar, não tem problema. Mas nas verticais industriais, vertical de indústria, né, hospitality, que são aqueles quartos automatizados, speaker, aqueles tipo Alexa, né, enfim. A parte de segurança, então a gente tem alguns projetos também na área de segurança, rastreamento indoor e conectividade também com um gateway, que a gente fez um gateway aqui bem legal, que a gente vai depois mostrar. Tá? Bom, eu vou responder aqui uma pergunta. Você acha que robista da área consegue entrar no mercado? Sim, e o mais importante, pelo menos isso na minha opinião, é que quando a gente procura alguém para vir trabalhar aqui, tá, o robista ele tem muito mais mão na massa do que muita gente que está se formando em engenharia ou áreas correlacionadas que nunca tiveram essa ideia de ser maker, de botar a mão na massa, de fazer projetos em casa. Então, às vezes, o robista ele traz até uma experiência maior para dentro da empresa. E, pelo menos assim, a visão que a gente tem como uma empresa que nasceu de pessoas makers, de pessoas que um dia foram robistas, então, com certeza, dá para entrar no mercado. Bom, continuando. Ô Pedro, então, só um detalhe, desculpa atrapalhar, mas você falou em relação ao NJ. Se você puder só explicar o que é NJ para a galera entender, okay. Por que você não pode falar, entendeu? Tá, entendi. Bom, quando a gente, a maior parte dos nossos clientes, né, eles solicitam que nós assinamos um termo de confidencialidade, de que a gente não pode abrir, né, para o público, a não ser que ele permita, ou que ele fale, ou que ele mostre. Então, eu vou até te mostrar um exemplo de um projeto que a gente fez, e o próprio cliente mostrou esse projeto num vídeo que está publicado no YouTube. Então, a partir desse momento, a gente pode mostrar. Então, isso é para, principalmente, proteger propriedade intelectual, né? Tudo que você desenvolve gera propriedade intelectual, então você tem que proteger de alguma forma, e às vezes o cliente ele vai fazer um lançamento, ou é um produto que ele vai fazer toda a parte de mídia, então a gente não acaba não podendo mostrar antes do que ele, né? É até muito sensato fazer isso, então a maior parte dos clientes eles pedem esse acordo de confidencialidade que a gente acaba chamando da sigla do inglês NDA. Tá? Bom, bacana, Pedro. Alguns dos serviços que a gente acaba prestando é a parte de consultoria, desenvolvimento de hardware e firmware, até replicou aqui, não sei porquê, mas treinamentos também, a gente acaba dando treinamentos de como desenvolver seu próprio sistema, prototipação rápida, inclusive a gente acaba usando bastante dos recursos da Mouser, de comprar componente realmente chega muito rápido. Eu já vi que o pessoal até já acabou falando dos impostos, é doído, a gente sofre disso também, infelizmente não tem como a gente trazer, tem, claro, como fazer importação, a gente tem, inclusive tem radar aqui na empresa, a gente pode fazer importação, todos os meios legais, mas quando a gente precisa algo muito rápido, a gente acaba pagando em média de 100% a 120% de imposto. Então a gente até brinca que o nosso dólar aqui dentro da Ultimaker é R$8. Então isso a gente acaba, infelizmente, sofrendo também. Tá? Também aqui só ver as perguntas que estão correndo, não estou conseguindo ver tudo. Tamanho de mercado de IoT no Brasil. A IoT ainda está... A gente está vendo isso, um movimento muito mais forte dentro da indústria 4.0. Tá? Principalmente porque sempre que a gente fala de IoT, sempre que a gente vai mostrar alguma solução de IoT para os nossos clientes, eles querem saber o quanto que ele vai reduzir de custo, o quanto que ele vai ganhar para poder, obviamente, pagar esse projeto. Dentro da indústria 4.0,
assim, a gente acaba tendo também um maior volume de investimento, né, porque também, dependendo da indústria, eles têm muito mais bala na agulha, digamos assim, para poder investir em projetos mais caros, mas a gente ainda não vê uma movimentação muito grande na área de IoT residencial. Então, tipo, casa inteligente, coisas que o consumidor ele vai comprar, porque o brasileiro ele acaba, primeiro que ele não é um que a gente chama de early adopter, né, que é aquela pessoa que compra tecnologia da ponta, né, sempre quer algo mais novo que tem no mercado. Saiu um celular novo, ele quer comprar um celular novo, saiu uma tecnologia nova, ele vai lá e compra essa tecnologia nova. O brasileiro não tem essa característica como tem o mercado americano. Toda a parte que a gente vê com muito carinho, né, essa parte de indústria 4.0, parte de agritech, né, toda envolvendo a parte de agricultura, que o Brasil, obviamente, é um celeiro do mundo, né, como a gente sempre escuta falar. Então, nessas áreas, sim, existe muito mercado, desde que a sua solução mostre um retorno interessante para quem você quer vender, tá? Então, seguindo aqui depois... Pedro, pode falar. Só aproveitando que você falou do C4.0, o Diego perguntou se o ESP32 vai ser implementado nessa indústria, se é um grande... Não, vai ajudar aí no desenvolvimento de projetos. Sim, Diego, a gente aposta bastante no ESP32 para algumas aplicações dentro da indústria, né? Até eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente, a gente tem um gateway que a gente fez para ser implementado na indústria. A gente já tem até ele já instalado em 3 clientes, se eu não me engano, que é um parceiro nosso que está fazendo essa integração, mas o produto é nosso. Principalmente também pelo custo, né? A gente foi desvendando ao longo desses últimos anos muita coisa do ESP32. O 8266 eu confesso que eu meio que parei de acompanhar, tá? Mas o 32 a gente tem, digamos, estressado ele muito, então a gente acabou que já aqui dentro, né, com a nossa equipe, a gente já conseguiu criar talvez até aí digamos aí, o estado da arte de hardware e firmware, essa união para a gente conseguir ter soluções robustas e que possam ser, de fato, colocadas na indústria, porque colocar algo na indústria você precisa que aquilo seja bem robusto e que não vai te dar problema, e que não vai travar, enfim, né? Bom, já aproveitando esse slide aqui, tá? Esse é um projeto que nós desenvolvemos, é um protótipo rápido que nós desenvolvemos para Vivo com o ESP32. Ele está até aqui na minha mão, tá? Ele é desse tamanho, então ele é um bonequinho, tá? E esse projeto, ele tem um link do vídeo. A gente fez esse projeto com processo de prototipação rápida, então a gente tinha pouco tempo para fazer, até a placa que está nessa foto não é a mesma placa que está aqui na minha mão. Essa aqui já foi a segunda versão, tá? E a gente embarcou o ESP aqui, direto o chip na placa. Tá? A gente usou um chip também de cripto, tá? Para fazer toda a parte de autenticação segura, enfim. A gente não pode falar o que de fato esse projeto iria fazer lá na Vivo, porque no vídeo eles não falam isso, mas eles mostraram lá, então eu posso mostrar também aqui o projeto. Mas a ideia era mais como dentro de uma área de inovação que eles têm lá. Então eles tinham várias ideias de criar produtos, e nós fomos convidados para fazer essa materialização de um dos projetos da Vivo, e que a gente acabou usando o ESP32 direto na placa. A gente não usou o módulo. Então tá aqui o desenho, para quem não conseguiu enxergar direito aqui, esse aqui é o desenho da placa. Não sei se vocês conseguem ver a ponta no meu mouse aqui, talvez acho que uma canetinha aqui, não sei como é que eu... Isso. Com isso, né? Aqui, tá vendo aqui, ó? Esse aqui, você deu certo aí, Fábio? Tá certo, pô. Tá beleza. legal. Esse aqui é um chip de criptografia que a gente adicionou, tá?
Aqui está o ESP, com toda a periferia de resistores de pull-up, pull-down, a parte dos capacitores, o cristal está aqui em cima, que esse modelo ele precisa de um cristal de 40 MHz, tal, e aí LEDs, aqui esses furos aqui é o suporte da bateria, tá? A antena está aqui debaixo do nosso logotipo. E esse projeto, essa placa é a terceira integração de rodada, né? Que nós fizemos 3 placas até chegar a esse desenho final. Tá? Bom, qual o software que a gente usa para fazer a placa? Hoje a gente usa o Eagle. Tá? A gente está querendo migrar, mas hoje o que a gente está utilizando é o Eagle. Quanto à homologação do ESP, existe já algumas empresas que fizeram homologação do ESP dos módulos, né? Então, desses módulos comuns aqui do WROOM, WRover. O WRover não tenho certeza se tem homologação na Anatel. Tá? Deixa eu dar um clear aqui. Agora, como é que eu saio do whiteboard? Bom, esse foi um dos projetos que nós fizemos com o ESP. Nós também desenvolvemos um mini gateway, né? Carlos, a gente está pensando em migrar para o Altium, tá? A gente só está ainda aí decidindo aí pelo investimento da licença. Tá juntando a grana para comprar. A gente por enquanto está no Eagle, a gente tem a licença do Eagle, que não é tão cara quanto a do Altium, mas enfim, o Altium hoje ele acaba tendo muito mais recursos. Então a gente está aí querendo, assim que tiver um projeto que faça valer a pena a migração, a gente vai para o Altium. Tá, mas bom, Pedro, só desculpa atrapalhar, só para a galera que não perguntou aí, procurando alternativa open source gratuita, o KiCad está atendendo bem as necessidades aí de desenvolvimento de hardware, tá? Sim. Eu já usei o KiCad não para projetos aqui do IoT Makers, mas eu já fiz alguns desenhos e realmente, assim, a forma como até a ferramenta evoluiu nos últimos anos, assim, tá realmente para tirar o chapéu do projeto, sim. Então, eu até tenho, eu uso algumas ferramentas, para ser sincero aqui, do KiCad, como até para fazer a inspeção do Gerber, a gente gera o Gerber, depois eu abro naquele viewer de Gerber do KiCad, que eu acho fantástico. Bom, legal. Vamos lá. Aí, seguindo, né, até na parte industrial, a gente desenvolveu um projeto que chama Galena. Para quem não conhece, fica só a informação. Galena é uma pedra que antigamente o pessoal usava para fazer rádio, uns rádios que até não ia pilha. Então a gente acabou aí fazendo aí uma menção aí a pedra, a rádio, enfim. Bom, esse gateway, o que a gente notou no mercado, principalmente na indústria? Muita gente estava usando Raspberry para fazer soluções para, de fato, colocar na indústria, mas que começaram a ter muito problema, principalmente em relação à memória flash, né, o cartão SD. Depois de um tempo começou a dar problema. E também a gente notou que muita gente utilizava a Raspberry basicamente como... usava ela como microcontrolador, literalmente. Então, não precisava de um recurso tão avançado, um processamento tão alto que a Raspberry poderia atender. E só que tem várias coisas que você acaba esbarrando, né? Tem muito hardware que não é utilizado e que pode dar problema, e que são N fatores ali também do software. Você tem um Linux todo completo ali rodando que pode gerar algum tipo de problema exatamente em algo que você não está utilizando. Porque pouca gente que vai fazer uma customização de um Linux e retirar tudo aquilo que não utiliza. E a gente desenvolveu usando o ESP32, tá aqui a placa, né? E também pouca gente sabe que o ESP32 ele tem a parte de comunicação Ethernet. Então você precisa de um FI, de uma camada física externa, né? Então ele não tem, você não pode ligar diretamente o RJ45 nele, nem tem como fazer isso. Então você precisa de um FI Ethernet para fazer essa conversão, né, do protocolo lá que
que é utilizado pelo Raspberry para a parte física lá dos pares diferenciais da comunicação do RJ45, do Ethernet. Então, o que a gente fez? Nós colocamos o ESP, né, que já oferece para a gente Wi-Fi, Bluetooth e o Ethernet. Colocamos comunicação RS-232 e 485, que são os mais usados hoje na indústria, e protocolo MQTT e Modbus RTU. Então, tudo hoje que comunica Modbus RTU, ele lê. E aí a gente faz uma leitura via MQTT, ele converte para Modbus, faz a leitura Modbus e retorna para a gente em MQTT. Então, a gente não conversa Modbus de ponta a ponta. Poderia? Sim, poderia. Mas a gente acabou implementando via MQTT. E aí ele tem como se diz, um case metálico, né, que a gente acaba deslizando a placa aqui para facilitar também até o desenvolvimento, para a gente não ter que fazer um molde de injeção plástica, enfim. Isso é uma boa alternativa, que isso aqui é um perfil de alumínio, tá? Ele é extrusado, a ferramenta custa uma fração do que seria um molde de injeção, e o custo também eles fazem umas barras, né, e aí você tem que cortar. Essa aqui foi anodizada, tá? Isso aqui é uma boa alternativa se você quer fazer um projeto, enfim, seja com o ESP 32 ou qualquer outra eletrônica, usar esse tipo de case. Tem vários modelos também, né? Tem modelos menores. Aí, enfim, você corta do jeito que for melhor. Tá? Esse aqui foi um projeto que nós desenvolvemos com a Samsung, foi o que a Samsung investiu na gente no ano passado, e ele seria a versão, o irmão maior aí do nosso gateway. Principalmente, aí ele já não usa um ESP32, tá? Já vou até colocar isso. Ele tem um ESP32 lá dentro, mas é para um outro motivo. É para fazer toda a parte de diagnóstico dele. Então, ele fica conversando com o Linux que a gente está rodando lá, via o módulo da Arctic, que infelizmente foi descontinuado. Então, a gente acabou tendo que abandonar esse projeto. Enfim, você daria um assunto para um webinar completo aí, falar só desse projeto. Mas ele tem um ESP32 lá. Inclusive, esse anel de luz aqui, que tá verde, quem faz o controle dele é o ESP32. E para que a gente usa o ESP32? Basicamente, imagina que você teve um problema no teu hardware, no Linux, lá no ARM que a gente roda. Esse ESP ele fica aquisitando essas informações, e via um aplicativo no celular a gente coleta esses dados e gera um diagnóstico, e a gente podendo até atuar no módulo, no Arctic, para poder dar um reset, fazer alguma outra configuração. Tá? Ele parece o Google Assistant lá, a gente fez um design aqui, enfim, a ideia era ele virar um speaker e tal, mas, enfim, a Samsung tomou a decisão de descontinuar o produto, então a gente não teve como seguir. Tá? Nós fizemos também um sensor. Esse cara aqui, a parte de trás ele tem 2 sensores de efeito Hall, tá? Com o ESP32, né? Até vou mostrar a foto aqui que é mais fácil, né? Com o ESP32 está aqui, né? E com antena cerâmica, aquela chip antena. Isso aqui, redondo aqui, é um imã, tá? Então ele tem um ímã permanente, então ele atua nos dois sensores de efeito Hall, e é aquele sensor de efeito Hall que eu não sei o termo em português, mas é o ratiometric. Ele te dá um valor de 0 a 255, né? Mas no meio ele sempre te dá um valor de 128, né, obviamente se você estiver lendo ele num AD, né, que tem uma resolução aí de 0 a 255, mas enfim, ele te dá o polo, né, se está o polo norte e o polo sul, e a intensidade desse campo.
Então, se você bota um campo magnético, qualquer metal que passe na frente dele, há uma distorção e ele mede essa distorção, tá? O ESP, ele tem, eu vou falar um pouquinho mais para frente lá, mas ele tem o ADC de 12 bits, tá? Então, ele tem aí muitos canais aí que você pode usar como um sensor. Inclusive, ele é um sensor de um ADC, um ADC do tipo SAR. Então, esse projeto aqui nós fizemos um propósito específico de detectar objetos metálicos. Ele tem também um acelerômetro, ele não está populado aqui, mas ele tem um acelerômetro bem interessante. Eu vou falar um pouquinho mais para frente dele. Tá? E é isso. O próximo aqui, tá? Aqui foi um sensor, também sensor de temperatura e umidade, esse cara aqui, sensor de temperatura e umidade, ESP, antena na trilha, na própria PCB. Esse aqui é a placa do gateway que a gente desenvolveu. Então, aqui está a parte de 485, RS232, Ethernet, aqui tem a antena próprio módulo, e aqui tem um FL que vai com pigtail até a antena externa. Então, se caso a gente precisar de uma antena externa, a gente tem a versão do ESP com antena externa. E aqui embaixo a alimentação de 7 a 40 volts, se eu não me engano. Acho que é 40, se eu não me engano. Se o Alexandre tiver aí, daí o pitaco aí, que, se eu não me engano, é 40. Bom. Agora, sim, até voltando ao assunto lá atrás, né, que eu falei por que a gente não usa o ESP 8266 aqui, tá? Acontece que quando surgiu o ESP 8266, né, deu aquele boom todo, era um rádio super barato e tal. Só que isso é a minha opinião. Eu acredito que a Espressif ela não estava preparada para atender o mundo da forma como ela imaginou que isso iria. Acho que nem ela estava preparada, tá? Nem ela estava preparada para atender o mundo como aconteceu, tá? Já com o ESP32, eles fizeram a lição de casa, inclusive eles contrataram muitas das pessoas que desvendaram o ESP 8266, né? Então tem muita gente que inclusive não são chineses, tá, trabalhando e que trabalharam no projeto. Então, até para quem já mexeu no 8266, viu a documentação, como é que ela era, e agora com o 32, a documentação, a documentação é infinitamente melhor, muito mais bem elaborada, né? Claro que no início, né, tinha muita coisa que a gente tinha até que traduzir do mandarim, que não tinha informação em inglês. Hoje, o ESP32, basicamente, toda a documentação dele é em inglês, e até a própria parte da camada de software, o SPIDF, a gente tem utilizado ele, não temos absolutamente nada a reclamar dele. Então, ele acaba sendo muito mais confiável do que o 8266. Inclusive, ele já teve até revisão, o ESP32 já teve uma versão com revisão, e eles já têm, vou mostrar um pouquinho mais para frente, mas ele já tem várias versões do ESP32 com memória interna, memória externa, cristal interno, enfim. Tá? Deixa eu ver aqui nas perguntas. Tem bastante pergunta, hein, Pedro? Pois é. Se você deixar para o final, a gente pode fazer uma... Tá. Como a gente faz compra de componente? Ó, infelizmente, assim, por mais que a Weltmakers fica aqui em Campinas, não sei se eu mencionei isso, por mais que a gente está num polo tecnológico, tem muitas empresas, tem várias empresas de montagem de placa eletrônica aqui, tem boas lojas de componente eletrônico, é muito difícil a gente achar tudo aquilo que a gente precisa aqui no mercado nacional, infelizmente, tá? São poucas as empresas que vendem, e talvez vendam da quantidade que às vezes a gente quer para um protótipo, tá?
E eu não estou falando isso porque é a Mouser que está financiando o webinar, está fazendo a parte de, enfim, de Patrocínio. patrocínio. Obrigado, patrocínio. Mas a gente compra muito da Mouser, porque chega muito rápido. Tudo bem que eu estou do lado do aeroporto de Viracopos, mas a gente pagando os impostos e tal, enfim, isso eu não quero ficar chorando o tempo todo a respeito disso, mas chega muito rápido. A gente já chegou a ponto de comprar na segunda-feira de manhã e a compra chegar na quinta-feira. Então, às vezes, até nem o Mercado Livre ou nem lojas online conseguem atender a gente dessa forma. Tá? Então, tudo que é sensor, componente passivo, o próprio ESP a gente compra da Mouser. Tá? Existem outras opções? Existem, né? Vai de preferência. Eu me adaptei muito mais ao mecanismo de busca de componente da Mouser do que das outras empresas. Tá? Então, basicamente, a gente traz esses componentes de fora. Tá? Ô Pedro, se você puder explicar um pouco qual foi o passo e por que vocês fizeram o radar, Tá. só para dar uma ideia. Bom, vamos lá. Qualquer importação que você faça via, por exemplo, eu vou lá, compro na Mouser e trago via FedEx ou DHL. Tá? Se você. Aí tem um detalhe importante: todas essas compras nós fazemos via o CNPJ, não é nada via pessoa física, tudo via pessoa jurídica. Então é o CNPJ do IoT Makers que vai lá. Por quê? Se você também fizer uma compra que você está trazendo, sei lá, 2.000 resistores, por mais que o resistor custa barato, a Receita Federal vai falar o seguinte: não, você está trazendo isso para comercializar e você não pode. Tá? Se fizer isso via pessoa física. Tá? Então, é até importante, quando for fazer alguma importação via pessoa física, maneirar na quantidade. Bom, por que a gente fez o radar? O radar, para quem não sabe, é a autorização que a sua empresa tem para fazer importação acima de $3.000, tá? Porque eu posso importar, posso fazer uma compra na Mouser de $3.000. Na verdade, acaba que como como se diz, o limite, né, de quando você vai fazer uma compra, o limite é de $3.000 para compra via cartão de crédito internacional. Existem umas regras aí da Receita. Então, qualquer compra que eu fizer acima de $3.000, eu preciso fazer via importação. Então, eu posso ou pagar para alguma empresa fazer essa importação, ou eu fazer a importação direta. Então, eu vou lá, faço a compra, pago via remessa internacional. Essa compra pode ser enviada via FedEx, via DHL, enfim, qualquer outra courier. Só que eu informo via um despachante, a gente acaba usando um despachante, porque é tanta burocracia que se você for ter que parar para estudar tudo isso, você vai ficar maluco. Então a gente paga para um despachante, a gente informa qual que é o pacote que está vindo e que a gente quer fazer o processo legal. Qual que é a vantagem disso? Tá? A vantagem disso é que a gente vai pagar menos imposto. Para vocês terem uma ideia, a carga tributária de fazer uma importação por remessa expressa, que é essa, por exemplo, que você vai lá, compra o componente da Mouser e ela chega na tua empresa sem passar por esse processo de radar, de importação dos canais tradicionais, ela vai ser taxada em 60%, e aí vai de imposto de importação, e vai ter todos os outros impostos, que no final das contas variam aí entre 100 a 110, 120%, dependendo aí de alguns das taxas ou do valor do frete que você está pagando. Só que quando você faz esse tipo de importação, você não pode comercializar esses componentes como uma loja, por exemplo. Né? Você teria que fazer o processo de importação não expressa. Mas para um protótipo você pode. Um protótipo você vai utilizar ele como material de consumo. Tá? Então o protótipo acaba valendo a pena pela questão da rapidez. Então o radar ele acaba ajudando a gente em compras maiores. Então o nosso radar é habilitado até $50.000 por semestre. Então qualquer compra até $50.000 soma, né, a somatória durante os 6 meses. Se não passar os $50.000, a gente consegue fazer essa importação pagando menos impostos. Então é isso. Bom, então
retomando aqui, depois, Fábio, se puder depois ver daí das dúvidas e... Isso, a gente vai pegando aqui. Exatamente. Manda bala aí. Tá, então deixa eu tirar minha câmera aqui, porque acho que ficou em cima. Bom, as maiores diferenças, né, em relação ao ESP8266 com o ESP32, tá, assim, primeiro na CPU, tá, ele usa uma outra CPU e existem 2 núcleos nessa CPU, então acaba que você tem muito mais poder de processamento, inclusive fazendo processamento paralelo. Então a CPU continua com os 32 bits, Wi-Fi, aí a diferença é que tem o Bluetooth, o Ethernet, com aquele detalhe que eu mencionei, que ele precisa de uma parte física externa. Então hoje a gente usa um fio externo para fazer essa comunicação com a Ethernet. O clock dele pode chegar até 240 MHz. Tem mais memória RAM e existe também uma memória RAM para o RTC. Tá? Então essa memória acaba sendo uma porção dessa memória acaba sendo dedicada ao RTC. A flash 16 MB de memória flash máxima, memória externa, 34 GPIOs contra 17 do 8266, PWM por hardware, aí tem mais portas de comunicação, então são duas SPIs a mais, que você tem uma e 2C a mais, e você tem ali uma UART a mais, então são essas 3 UARTs, até salva bastante projeto, que tem muita coisa que a gente acaba usando o ART. Ele tem sensor touch, né, então sensor capacitivo, você consegue fazer aqueles teclados touch, até na própria PCB, você faz um tecladinho bem bacana. Tem contador de pulso, então são aqueles pulsos que você conta, alguns sensores, né, ele faz uma quadratura, uma onda quadrada, e você acaba utilizando esses contadores para fazer a contagem, a contabilização desses pulsos. O ADC são 18 canais de 12 bits, tá? Então tem muito mais canais, são praticamente 17 canais a mais contra, né, o ADC do 8266 ali de ser 10 bits, tem um canal só. Ele tem CAN, então CAN para quem mexe com automotivo, né, tem bastante coisa bastante projeto da parte automotiva, né, que usa essa comunicação CAN. O IRDA, né, que é o infravermelho, são 8 canais, e ele tem JTAG. A JTAG facilita bastante para você fazer um debug muito mais apurado do que está acontecendo. Tudo bem que você vai sacrificar alguns pinos lá do ESP, mas existe essa possibilidade de usar a JTAG. Tá? Então aqui são as versões disponíveis hoje no mercado, tá? Todas elas estão disponíveis também para serem adquiridas pela Mouser. Então são as versões com memória interna, então todas as versões, deixa eu habilitar aqui, ó. Então todas as versões que tem aqui, esse 2 aqui, ó, D2, então tem 2 megas de memória interna. O Pico, ele, além de ter 4 megas de memória interna, ele tem o cristal e a maior parte dos capacitores que precisa para desacoplamento, ele já tem interno. Até ele é um pouquinho maior, ele está aqui embaixo, ele é 7 por 7 milímetros, ele é um pouco maior, mas ele facilita bastante, porque você não tem que lidar com a parte de memória e a parte de cristal. Então ele é um pouco mais caro, sim, né? A gente já fez a conta se valia a pena colocar o cristal externo ou a memória externa, tá? Mas acaba que outros fatores são mais interessantes. Por exemplo, você acaba eliminando componente, consegue até miniaturizar um pouco mais o seu projeto, se for o caso, tá? E se preocupa um pouco menos. Existe versão também com single core, tá? Então versão com um núcleo só. E as versões clássicas, que são sem memória interna e sem cristal interno, que são as mais comuns, tá? Aqui com diferença que essa aqui tem um encapsulamento de 6 por 6 milímetros, tá? Um Q6.
E essa daqui, essas 3 versões aqui, elas são de 5 por 5 milímetros. Então, pode até tirar de um e colocar em outro sem problema. Nós já, quais nós já utilizamos aqui no IoT Makers? Direto na PCB, essa daqui, com 2 MB de memória interna, e o Pico, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também. E essas 2 versões aqui, somente em módulo. Na verdade, os módulos, a maior parte vem com essa versão aqui, com essa primeira aqui. Ô Pedro, só um detalhe. Eles são compatíveis pino a pino, hein? Algum com single core, dual core, só para ter flexibilidade do projeto? Sim, esses... Deixa eu botar aqui de novo. Então, esses 3 aqui são pino a pino compatível. E aí, esse aqui não. Eles porque muda, na verdade não é que ele não é pino a pino compatível, desculpa. Ele muda o tamanho. Então acaba que impossibilita você. Não dá. Mas esses 3 aqui sim, são pino a pino compatíveis. Bacana. Tá. Existe a opção, eu não quero colocar o chip direto, né, na placa. Então, hoje a gente tem basicamente 2 versões dos módulos, são módulos oficiais Expressif. Tá? Existem outros módulos que não são oficiais, e esses são os mais comuns. Com a questão de que esse módulo aqui, o maior, ele tem uma memória RAM estendida, que eles chamam de PSRAM. Então, se você exige muito mais memória RAM, e onde é essa memória RAM, em quais projetos, né, que são mais utilizadas, né, esses módulos com a PSRAM. A Expressif, ela tem um framework para visão computacional. Então, o ESP ele pode ter uma câmera e fazer visão computacional. Nós nunca tivemos nenhum projeto dessa área aqui. Tá? Só que eu já vi vários projetos pela internet, na comunidade, de pessoas fazendo reconhecimento facial com ESP. Mas isso eu não posso dizer se é viável ou não, porque realmente nós não tivemos nenhum projeto desse tipo aqui. Tá? E esse aqui é o mais comum, tá? Se vê bastante em placa de desenvolvimento, e com antena de trilha, né? Esse aqui existe também o conector UFL, né, para você colocar uma antena externa. Lembrando que aqui, deixa eu até mostrar, ele tem esse conjunto de resistores que você precisa mudar para fazer o chaveamento. Então aqui, por exemplo, ele está com esse resistor para cá, então está saindo sinal de RF pelo UFL. Se você quer na antena PCB, você tem que popular esse resistor. Lembrando que é um resistor 0402, então tem que ter olho e habilidade aí para soldar esse carinha aqui. Tá? Aí eu deixo isso para o Alexandre, ele que solda. Agora ele já está ficando craque em 0402. Antes ele reclamava do 0603, hoje o bicho já tá craque aí no 0402. E aqui, ó, em primeira mão, tá? Isso é a primeira vez que eu estou publicamente falando desse módulo. Nós estamos desenvolvendo, aliás, já desenvolvemos, a gente vai agora lançar o nosso próprio módulo, que a gente está chamando ele de ESP Web. Por que Web? De Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth. Então, a gente acabou integrando o FI de Ethernet dentro do módulo. E aí possibilita você diretamente pegar aqui, diretamente aqui, a ligar o conector RJ45 direto aqui. Então você vai ter o RJ45 saindo do teu cabinho direto dessa série de pads, né? Aqui, né, a gente tem uma dificuldade muito grande em projetos que a gente não tem a definição de como a antena vai ser. Né? Se vai ser antena de trilha. Então, por exemplo, se a gente coloca ele dentro de um case metálico, impossibilita a utilização de uma antena de trilha, né, ou mesmo uma antena chip, né, uma antena cerâmica. E a outra alternativa, né, é usar o SMA, só que aí você teria que ter
pigtail, teria que ter um processo a mais ali de você ter um cabinho para a tua antena. Então a gente decidiu colocar aqui, esse pino aqui sai o sinal RF. Então, o que eu posso ligar aqui? Posso ligar uma antena, desenhar uma antena de trilha na minha placa, tá? Eu posso colocar um SMA, que é aquele conector maior, né? Até tem aqui, ó, esse cara aqui, é o SMA, tá? Tá até solto aqui. Então eu posso até ajudar até a própria ancorar ele mecanicamente no meu case, tá? Eu posso colocar um chip antena, enfim, a gente pode colocar vários tipos diferentes aqui de antena no mesmo módulo. Qual foi a grande motivação? Tá? Quando a Arctic lançou, a Samsung, né, lançou um dos módulos, né, que acho que tá, deixa eu ver se está aqui, se eu guardei. Acho que eu guardei. Ela lançou um módulo, que é um módulo Wi-Fi, rodando um Cortex R30, não me lembro se acho que é um R33, mas é um Cortex R, que tem algumas funcionalidades de segurança. A gente ficou bastante animado, porque era um módulo da faixa de $5, um belo de um poder de processamento e tal, e a gente começou a namorar esse módulo para adicionar, adicionar nos nossos produtos. Só que acabou que a Samsung resolveu descontinuar. Então, com medo, né, de um tipo, se a Expressif ou qualquer outra empresa parar bem que eu acho que é muito mais complicado, que isso aqui vende pra caramba no mundo, descontinuar, a gente ficaria descobertos, né? Fora o fato de que não existe hoje nenhum outro módulo usando o ESP32, ou um módulo desse tamanho, né? Se alguém até tiver aí, quiser compartilhar o link, por favor, me mande, que tenha Wi-Fi, Ethernet e Bluetooth no mesmo módulo. Tá? Então, por falta de opção no mercado, nós resolvemos fazer o nosso próprio módulo. Tá? Então, aqui sim, é um exemplo do que a gente pode fazer com o módulo. Né? Então, aqui a gente pretende fazer homologação na Anatel até julho. A gente está rodando os primeiros testes agora. Então, esse módulo, ele está aqui na minha mão, aqui. Tem uma ideia do tamanho dele. Tá? A gente já vai ampliar a tela daqui a pouco, e aí você consegue mostrar melhor. Isso, legal. Então, esse aqui é o módulo, aqui está o ESP Pico. Aqui, tá vendo que não tem um componente populado? É uma memória que pode ser expansível. Por quê? O Pico ele tem 4 megas de memória flash dentro do chip, tá? Dentro do SoC. Só que a gente consegue colocar uma memória externa e fazer uma expansão dessa memória externa. Então fica a opção dele ser somente 4 megas ou adicionar mais uma memória de 4 megas aqui. Aqui tem o FI do Ethernet e aqui o cristalzinho do FI. Tá? Então vocês podem ver que ele tem muito, assim, não tem quase nada de componente externo. Tá? Todos esses componentes aqui de baixo, tá, Alexandre, se eu estiver falando besteira, me corrija aqui, tá? Mas todos esses componentes aqui embaixo são relacionados ao FI de Ethernet. E aqui na parte de cima ao próprio ESP Pico. Então, precisa de bem pouco componente externo. Você vai precisar, por exemplo, de alguns resistores externos, de pull-up e pull-down, da parte de boot, porque a gente quis manter compatibilidade com o W-Rover. Por mais que ele não tenha memória PSRAM, a gente quer basicamente você tirar um e colocar o outro. Né? Claro que tem a parte da antena, que a gente precisa colocar, mas eles são compatíveis. Tá? Bom, e aí nessa pegada, né, de como que hoje a gente aqui no IoT Makers a gente acaba, né, facilitando esse desenvolvimento, porque a gente precisa de atender a uma demanda de forma rápida. A gente não pode ficar perdendo tempo, porque muitos desses produtos os clientes querem lançar rápido no mercado, e a gente não pode perder tempo. Então, a criação do módulo acaba que facilita para a gente, primeiro que a gente acaba tendo todo o conhecimento do que está ali, né, do hardware, como ele foi desenhado, e caso, por exemplo, a gente tenha algum problema, nós conseguimos corrigir, né, esse problema.
Então, a gente, para facilitar todo esse desenvolvimento de hardware, o que hoje a gente utiliza? Então, blocos de hardware já validados, né? Isso pode até parecer, para quem que já desenvolve hardware, pode parecer até óbvio, né? Mas para quem está começando, para quem não tem ainda a experiência, né, de alguns anos de desenvolvimento, acaba sempre tendo que, a cada projeto, criar, às vezes até o mesmo bloco, ao invés de você ir lá e ter um bloco de fonte, por exemplo, validado. Você pega esse bloco e usa em diversos projetos, o mesmo bloquinho, né? A utilização de módulos prontos e homologados também isso é muito importante. Um exemplo de um projeto que a gente está desenvolvendo, a gente está usando uma fonte ACDC, então para pegar da tensão de 110, 220, passar ali para 5 volts, por exemplo, né? A gente usa um módulo, é uma fonte módulo, quadradinha, e ela é homologada para a área médica, tem N certificações, então a gente não vai se preocupar com isso. A gente pode desenvolver a nossa própria fonte? Podemos, mas dependendo do projeto, não adianta você querer reinventar a roda sempre, né? Então existem vários módulos que a gente consegue reutilizar, não só a parte do rádio, né, do ESP, enfim, mas N blocos aí que a gente consegue reaproveitar e você vai ter, obviamente, uma chance menor de falha. Vai custar mais caro? Talvez, mas às vezes o prejuízo que você pode ter entregando um projeto para o cliente que não vai funcionar, às vezes esse custo a mais acaba compensando. A gente gosta muito de se referenciar nos designs de referência dos fabricantes. Então, a maior parte dos fabricantes, eles te fornecem, inclusive a Expressif, todo o bloco de hardware de referência. Claro que eles vão tentar colocar ali quase que o estado da arte ali do hardware para você implementar, e você pode até, às vezes, dar uma simplificada, claro que às vezes abrindo mão de alguma robustez, mas também não estou dizendo para seguir somente os designs de referência. Como ele já diz, é uma referência, não é uma obrigatoriedade de você seguir. E também projetos open hardware ajuda muito aqui a gente O pessoal não está escutando? Será? Tá sim, tá tranquilo, Pedro. Tá tranquilo? Ah, beleza. Que eu vi alguém falando aqui que não estava. Enfim. Em alguns casos. Enfim, só um detalhe, né, do projeto Open Hardware, né, sempre se atentar às licenças, né? Estou dizendo, por exemplo, pega até o próprio exemplo da Franzininho. É um projeto aí que eu acompanho desde o início. Aí o Fábio que me corrija se eu estiver falando besteira. Mas é um projeto que pode já ter ajudado muita gente a criar um produto, né? Que acho que às vezes até esse é o intuito, né? Claro que todo hardware aberto ele tem uma licença que você tem que respeitar, mas nada impede de você se basear no hardware aberto para criar a tua própria solução. Estudar, entre outras coisas. Porque o que a gente fala, nós já batemos muita cabeça no muro, na parede, e a gente pode ajudar pessoas que estão começando agora a bater menos a cabeça, né? A gente já bateu, então nada mais justo, e também é uma forma de retribuir. Como nós já utilizamos muito de outras referências e hardware aberto como base para muita coisa que a gente desenvolveu, somente lá no começo, é uma forma de retribuir também, né? Bom, na parte de firmware, como que a gente trabalha? A gente trabalha com blocos, né? Então, a gente desenvolve um firmware bem segmentado, tá? A gente não é aquele monobloco, né, que qualquer mudança que você precisar fazer, você vai ter que alterar, e com muita coisa ali na hard-coded, né, na unha que você acabou fazendo. Então a gente cria blocos abstratos que a gente pode reaproveitar esses blocos em diversos projetos. Por exemplo, se a gente tem um sensor, a gente está fazendo a leitura de um sensor, por exemplo, lá de um HDC 1080 da Texas, e a gente quer
fazer esse sensor para N outros projetos. Então, toda a parte de como a gente vai ler LAVIE 2C, todo o protocolo, a gente cria de uma forma que a gente consiga pegar aquele bloco e colocar em vários outros projetos. Tá? Para quê? Para a gente também não ficar batendo a cabeça. Porque se você faz um código que ele é todo amarrado, ele é um monolítico ali, né? Basicamente, às vezes eu já vi gente desenvolvendo, inclusive, em um arquivo só, tudo no main ali. Vai dificultar muito você, primeiro, se você acha um bug naquele teu bloco, você vai ter que replicar, aliás, no bloco não, se você acha um bug naquele teu código, você usa ele em vários outros projetos, você vai ter que ir lá, é um efeito cascata, você vai ter que ir alterando projeto por projeto. Agora, se você faz um bloco, e às vezes, a forma como você adicionou esse bloco, se ele é, por exemplo, um componente do teu código, do teu projeto, desculpa, você consegue fazer essa atualização e ele replicar em todos os outros projetos, né? A gente tira muita vantagem do sistema de build da Expressif, tá? Eu vou até depois puxar a tela aqui para mostrar como que a gente faz isso. E usa muito kconfig customizado. Também eu vou mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que é só botar aqui, né, Fábio, para a tela. Isso aí, só compartilhar aí. Vamos lá. Tá vendo aí? Já apareceu? Então, apareceu. Beleza, então aqui é um projeto que a gente tem do Gateway, tá? Do Galeno. Então, o kconfig, para quem não sabe o que é o kconfig, quando você dá o comando make menu config, tá? Ele abre essa tela aqui. Então, o que a gente faz? Tem muita coisa que a gente acaba definindo, ao invés de você ir lá e fazer, por exemplo, qual é a rede Wi-Fi que eu quero conectar por padrão. Então, a gente tem aqui um menu, né, que a gente chamou ele aqui de Galena Light Gateway, né, que tem tudo que a gente pode ou não habilitar. Por exemplo, esse gateway ele pode ser um scanner de beacons. Então, se eu quero habilitar todo o bloco de scanner de beacon, eu venho aqui e habilito. Quando eu fizer a compilação, ele vai pegar todo o código que é referente aos blocos de beacon desse código que a gente criou e vai adicionar no nosso código. É a mesma coisa, se eu quero habilitar ou não o protocolo Modbus. Na parte de configuração, eu posso definir baud rate da porta RS485, tá? A velocidade, o baud rate também da 232. Wi-Fi, como é que eu quero? Até botei a senha do nosso Wi-Fi aqui. Se alguém vier aqui, vai ter acesso ao nosso Wi-Fi aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho toda a configuração default do SSID da rede que a gente quer conectar. Então, isso lá no meu código, ele está como como um define. Tá? Então, sempre que a gente tem um bloco que a gente quer configurar ele, por exemplo, que nem aqui, ó, qual que é o modo de rede default que o nosso gateway vai subir. Eu posso colocar ele como Ethernet. E posso também vir definir IP, né? Aqui está como DHCP, mas eu posso vir colocar IP fixo e definir qual que é o meu IP, máscara, gateway e DNS. Então, isso, o que vai facilitar? Toda vez que a gente precisar fazer qualquer alteração, né, a gente não precisa mudar o código. E claro que o gateway ele possui tem toda uma característica de configuração via Bluetooth que a gente utiliza, mas a parte de configuração default, né, ela é feita tudo via kconfig. E, claro, tem aqui também da parte de configuração do FI Ethernet, de quais são as GPIOs que nós utilizamos para fazer os controle, enable, né, do cristal, por exemplo, do FI. Mas a gente usa muito essas funções. Por exemplo, toda aqui a parte de configuração dos componentes. Uma que a gente usa bastante é toda a parte de log. Né? Se você vir aqui em log output, tá? A gente tem como definir o quanto de log o ESP vai gerar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui verbose,
você vai ficar até maluco, porque vai ter tanta coisa aparecendo ali na tua tela, quer dizer, você não vai nem ter tempo de identificar o que está acontecendo. Se eu chegar e falar assim, não, eu quero só saber se for um aviso, um warning. Então, eu consigo definir aqui como warning. Ou eu quero ver o mínimo mensagem possível, então eu coloco o erro. Ou simplesmente não habilitar a saída. Tá? Então, a gente acaba usando muito dessas configurações, né, o ESP IDF, que é o ambiente nativo de desenvolvimento da Spreecific, nos oferece. Então, por exemplo, toda a parte de configuração de frequência de CPU, tá? Isso tudo vem do projeto, com exceção, né, da parte que nós criamos, nós adicionamos ao projeto Galena Light Gateway. Tá? Então, nesse caso, toda essa parte dessas configurações nós que fizemos via alteração lá do kconfig. Então, isso facilita bastante quando você começa a componentizar o teu projeto, do ponto de que você consegue customizar um projeto. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas que o cliente exigia algumas configurações específicas de um hardware. Imagina você ter 10 versões de firmware diferente para cada cliente que você vai atender, e você ter que ir lá, e em cada uma delas ter um repositório, ou ter que ir lá e alterar na mão. Com isso daqui, se um cliente não quer fazer um scanner de beacon, ou ele não quer ter um Modbus, simplesmente a gente habilita ou desabilita aqui. Então isso facilita muito, tá, o nosso desenvolvimento aqui. Aqui para voltar à apresentação, Fabião, como é que... Estou perdido aqui. Acho que voltou. Voltei. Valeu. Tá? Então a gente tira muita vantagem desse sistema de build, né? Tudo via Make. Aqui, para título de curiosidade, a gente usa Linux, porque é o que mais bem integra, né, com toda essa suite, né, de desenvolvimento. Tá? Deixa eu ver lá. Bom, vamos lá. Fábio perguntou aqui da questão de quanto que demora para fazer a build. Tá? Depende do tamanho do projeto, tá? Vou até fazer o seguinte, vamos até pegar esse projeto que está aqui. Esse é um projeto relativamente grande, tá? Então, o que eu faço? Vou dar desculpa aqui, um make clean, tá? Para limpar tudo. Ele não demora tanto assim para compilar, quanto, obviamente, se estivesse compilando um kernel, obviamente é muito mais simples, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, um comando make -j8, que eu vou colocar 8 threads no meu processador para trabalhar, a gente tem aí mais ou menos um minuto e pouco de compilação, se caso o código tiver todo limpo, né? Não tiver nada, nenhum objeto criado de alguma compilação anterior. E depois, para fazer a transferência desse código para o ESP, vai ali mais ou menos, dependendo do baud rate que você estiver utilizando, vai mais ou menos ali de 10 a 20 segundos, mais ou menos. Tá? Mas uma compilação aí mais ou menos leva 1 minuto. Até deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. William, ele é realmente muito parecido com o do kernel, do Linux, tá? É o mesmo princípio, né, o kconfig. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta. Você viu alguma outra pergunta aí, Fábio, para responder? Relacionado aí a processo de desenvolvimento de firmware, além disso, vocês usam alguma IDE? Tá. Essa é uma pergunta muito pessoal. É a mesma coisa de perguntar qual que é a sua cerveja favorita. Qual que é o seu vinho favorito. Eu, particularmente, atualmente estou usando o VS Code da Microsoft. Mas pelas facilidades de alguns atalhos, alguns truquezinhos lá que ele tem. E ele também tem a integração com o plataforma I/O. Tá? Por mais que eu não
não estou utilizando plataforma I/O nesses projetos. Para quem quer começar agora e tem uma certa dificuldade de montar um ambiente do zero, né, de você pegar o USPDF, instalar também o GCC da Extensa e tal, pode ser um pouco difícil. Então, o plataforma I/O que está dentro já do VS Code, está dentro do Atom também. O Atom eu já utilizei, mas ele ficou, acho que ele um pouco... O VS Code tomou a frente dele. Cara, eu particularmente gosto muito. Bom, já terminou, não marquei o tempo aqui, acabei esquecendo. Mas esse é mais ou menos uma compilação aí de um minuto e pouco, tá? Então, assim, eu não vejo tanta importância assim qual é a IDE que vou usar para desenvolvimento. Porque isso assim, eu acabo usando muito aqui via comando mesmo no terminal. Então, às vezes a IDE não faz muita... Mas eu tenho aí uma certa quedinha, digamos assim, pelo VS Code. Bom, então, vamos voltar aqui para a apresentação. Não sei se tem mais alguma outra... Eu volto aqui. Você volta. Tem até a gente falando do VI aqui. O VI o problema não é usar o VI, é sair do VI, né? O pessoal sempre brinca aí com essa questão. Bom, aí quando a gente vai, né, de fazer um projeto novo, né? A gente acabou de receber uma solicitação de um cliente, a gente tem um projeto que a gente vai fazer um projeto do zero. Como que a gente aqui no IoT Makers a gente faz, né? A gente acaba fazendo um processo assim do tipo, que tipo de alimentação esse projeto vai ter? Vai ser um conversor, vai receber via tensão da rede, via AC, vai ser um conversor DC-DC pegando de uma fonte e de uma bateria. E aí a gente tem os blocos para cada um desses itens, né? Usando um módulo ou não, tá? Sensores, o que se é um sensor digital, se é um sensor analógico. A gente já tem selecionados assim, alguns sensores que a gente já trabalha. Claro que hoje existe uma infinidade enorme de sensores. Os que a gente mais utiliza são sensores da Texas, tá? Principalmente o HDC 1080, tem da Silicon Labs, também temperatura e umidade da Silicon Labs. Tem sensores a gente já utiliza da Sensirium, sensores da ST, tem um acelerômetro que a gente está usando da Kionix, acho que é isso, Kionix, que é um acelerômetro bem legal, que ele já tem alguns algoritmos internos de contabilização de passo, você não precisa criar o algoritmo que contabiliza o passo, ele já tem isso interno. Ele é um sensor que é bastante usado em celular, então tem muito celular que já tem esse sensor embarcado, então consegue detectar queda, consegue detectar mudança de direção, tudo com algoritmo interno, tá? Depois, se o Alexandre tiver ainda aí, manda aí qual que é o sensorzinho lá que a gente usa, que eu não me lembro de cabeça, o KX, bom, se o Alexandre estiver por aí, ele manda. Se a gente vai ter uma memória externa ou não, se vai ser uma flash, se vai ser uma i2 ou se vai ser um cartão SD, então para tudo isso a gente já vai separando todos esses blocos. Atuadores, se a gente vai usar um SSR, um relé de estado sólido, né? Ou um relé convencional, um relé eletromagnético, né? O mais comum hoje que você vê por aí. A gente preza muito pela questão da segurança, então se o cliente exige que a segurança passe por um chip de autenticação, por exemplo, a gente tem um chip de autenticação que a gente usa da Microchip, que é o ATCC 608, que é o último que lá, inclusive, isso é o KX 126. Obrigado, Alexandre. Tá vendo? Isso que é trabalho em equipe. Né? O Alexandre está lá na casa dele, eu estou aqui no IoT Maker e ele está fazendo aí um trabalho aí em conjunto. Valeu, Alexandre. Depois, amanhã eu te dou um abraço. Então, a parte de segurança, né, a gente acaba também adotando esses tipos de criptografia e algumas plataformas como a Google e a AWS já recomendam o uso desse chip de autenticação.
Tá? Se for utilizar a rede cabeada, então a gente já tem hoje tudo bloco pronto para a Ethernet, 485, 422, RS232, né? Linha em CAN, a gente ainda não teve nenhum projeto que utiliza, mas o Danilo, que não sei se está assistindo, mas o Danilo aí tem uma vasta experiência na área automotiva, então ele é um cara craque em CAN. Tá? RF, como que a gente vai utilizar? Então a gente já tem selecionados alguns designs de antena PCB, né, das mais clássicas, MIFA e PIFA, que são os dois modelos hoje mais utilizados, os formatos, né? Um que eu chamo de F invertido também, que parece, de fato parece um F invertido. Antenas de chip, que são aquelas antenas cerâmicas, e conectores tipo SMA e UFL. Então a gente já tem tudo já definido o que a gente vai usar. E quando for sem fio, né, a parte de comunicação Wi-Fi, Bluetooth, obviamente a gente vai bastante com o ESP32, e toda a parte de LPWAN, a gente hoje tem um projeto que a gente está desenvolvendo com tecnologia LoRa. Nesse caso específico, a gente está usando o chip da Syntec direto, mas existem opções de módulos hoje de LoRa, por exemplo, já até, se não me engano, já tem até módulo homologado na Anatel. Então a gente junta todas essas caixas periféricas dentro do SOC, às vezes pode ser o SOC já está ali com Wi-Fi Bluetooth, né? No caso de comunicação sem fio, se a gente estiver usando o ESP32. A gente não usa o ESP32 em todos os projetos, tem projetos que a gente usa alguns microcontroladores da Atmel, né? E então acaba que não é... Porque às vezes muita gente acha o Artmaker só usa ESP32. Não, tá errado. Aqui tem muito projeto que a gente faz que a arquitetura do projeto não é definida aqui. O cliente traz essa arquitetura definida e a gente faz o projeto em cima do que ele definiu. Então, em alguns projetos a gente acaba nem tendo a opção de usar o ESP32. Tá? Aqui, né, então, assim, juntando tudo isso, a gente vai começar o desenho do esquemático. Então, fazendo mesmo o processo de Ctrl+C, Ctrl+V ali desses blocos, né? Inclusive, o Eagle, ele tem uma opção, para quem... Eu não sei se o KiCad tem essa opção, mas o Eagle tem uma opção de você criar blocos, já tanto de esquemático quanto de PCB, de layout. Que aí, por exemplo, eu já tenho um bloco definido do ESP. Então eu vou lá, adiciono esse bloco no meu esquemático. Então ele já vai... você não precisa ir lá, abrir um projeto, copiar e colar, podendo até errar nesse Ctrl+C, Ctrl+V. Então o próprio Eagle já possibilita. Então a gente vai pegando todos esses blocos, né? E é legal. Carlos, valeu aí que o KiCad também tem. Legal. Isso facilita bastante, principalmente para evitar erro. Tá? Então, buck, por exemplo, a gente usa um buck, a gente vai lá e usa esse bloco já do buck pronto. Porque às vezes a gente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, acaba esquecendo um componente, ou fez um Ctrl+C ali de uma versão mais desatualizada, às vezes você acaba replicando erro. E no começo a gente errava muito. Então a gente já chegou a fazer interação de placa, chegou a placa, a gente tudo empolgado aqui. Ali até aqui atrás a gente tem cadê? Aqui, ó. A gente tem um monte de placa, ali que estão ao cemitério ali. E acaba que isso envolve você perder dinheiro, enfim. Então, errar no começo é até normal, mas depois você vai pegando experiência, esses erros vão acabando. Inclusive, os erros mais comuns aí, quem aí já é mais tempo de inverter RX com TX, colocar, né? Você, ao invés de fazer a inversão, se liga TX com TX, RX com RX, porque alguns têm uma nomenclatura TXD, outros é só TX. Isso é o mais comum. Tá? Inclusive tem um caso aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o jumperzinho aqui, ó. Isso aqui é uma inversão de RX. Eu já cheguei a fazer projeto, tá, de tão confuso que o projeto tava, de colocar uns resistores lá, eu, tipo, ó, qualquer coisa inverter aqui, eu faço um esquema de resistor. Tá?
Aí feito né, o layout, a gente vai para a confecção do layout, né? Lembrando também que você pode ter blocos já prontos de layout. Eu não gosto muito de trabalhar com blocos prontos do layout, porque obviamente cada placa pode ter um formato diferente, pode ter algumas nuances, pode ter mais de 2 camadas. Hoje a gente tem projeto de 2 a 4 camadas. Tá? Acho que 6 a gente não fez ainda. A gente não fez isso, né? Mas a tendência é, obviamente, a gente elevar isso para 6 camadas aí. Ainda bem que é o Alexandre que desenha aí, porque eu particularmente, assim, eu parei nas 2 camadas, mas ele já está aí fazendo os projetos 4. Não sei se ele já fez 6, mas acho que 4 com certeza. Tá? E então aí aí até não sei se alguém vai perguntar ou não, onde a gente manda fabricar essas placas, né? Enfim, eu sei que aqui no Brasil existem várias empresas excelentes de confecção de placa, mas hoje a gente acaba fazendo muita placa na China. Tá? E porque disso, às vezes o tempo de resposta, a facilidade do uso da ferramenta, lá a gente consegue ter um orçamento mais rápido. Tá? Até eu sei de várias empresas aqui inclusive tem aqui em Campinas, enfim, aqui na região de São Paulo tem bastante, mas a gente acaba fazendo a confecção das placas lá fora. Deixa eu ver como é que estamos de tempo aqui. Em relação, Pedro, só em relação à placa aí. Sim. Infelizmente, as empresas não conseguem atender ainda boa parte dos makers, né, no Brasil. Sim. E a China ela está atendendo bem, né, qualidade boa, preço acessível. Mas fica aí, né, para um toque também, né. Lógico, tem a questão do custo Brasil, mas para as empresas verem também, né, que talvez tenha uma demanda aí. Exatamente, ó, esse aqui é o painel do módulo, né, que a gente mandou fazer e tal. Isso, valeu. Ele é um castellation dos 4 lados, que encarece. São 20 módulos por painel. Daria até para fazer um painel maior, mas enfim, a gente fez esse painel desse tamanho. Um exemplo disso aqui. Esse aqui ele veio 4 camadas, esse cara aqui. Ele demorou um pouco mais de uma semana, porque o processo de fabricação de 4 camadas ele é um pouco mais lento do que de camada dupla, né? Demorou, acho que, se eu não me engano, 2 semanas, para ser mais exato. Mais umas outras placas que nós mandamos fazer no mesmo lote, ficou, e inclusive a gente fez um stencil também, não sei se você já chegou a fazer, Fábio, a gente mandou fazer um stencil para testar. Não é o stencil daquele formato que a gente... Só pequenininho, né? Isso, exatamente. Porque aqui, os componentes aqui são tudo, assim, a maioria é 04, 02. A gente queria fazer também um stencil até para testar. Cara, o stencil me custou $6. Para quem sabe, aí um stencil hoje aqui no Brasil custa na faixa aí de R$1.200 com aquele frame. Para começar com 1.000, né? Exatamente. Então, assim, paguei $6. Então, toda essa compra das placas, mais o stencil para usar em bancada aqui, isso custou para a gente metade do que a gente gastaria aqui no Brasil. Então, assim, eu gostaria muito de usar das empresas aqui do Brasil, mas hoje, infelizmente, a gente acaba não tendo essa oportunidade. Às vezes também acaba que na China entrega mais rápido, mesmo com frete via FedEx ou DHL, acaba chegando mais rápido. E com preço competitivo. Exatamente. O que vai fazer de diferença é na quantidade, porque a partir do momento que você começa a trazer, aí você vai falar, pô, legal, então eu vou fazer na China, vou mandar fazer 1.000 placas. Aí o problema é o frete. Então o frete vai ser mais demorado. Algumas dessas empresas, eles têm um limite de...
porque como eles atendem o mundo inteiro, né, essas mais comuns, né, que a gente acaba aí vendo mais o pessoal usar, né, chega um momento também, se fizer 10 mil peças, eu não sei se eles atendem esse tipo de demanda. Claro, tem outras fabricantes na China que vão fazer com certeza, mas esses mais comuns, e aí você não vai conseguir trazer uma carga dessa via aérea, né, dependendo do tamanho da tua placa. Então, aí, quando é um volume muito maior, um volume expressivo, aí realmente fazer aqui no Brasil acaba compensando. Sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pedro, se quiser aproveitar que já está com a tela expandida e mostrar suas placas aí. Legal. Bom, aqui é aquele sensor, né, de magnético, com os dois sensores de efeito Hall. Então, essa placa aqui está toda a parte da antena, com a antena chip, o ESP. Tá? O intuito desse projeto é detectar a presença de um metal aqui atrás. Então, a partir do momento que você removeu o metal, ele vai acusar. Aqui a parte de charging da bateria, então vai uma bateria conectada aqui. Esse header aqui é o que a gente usa para programar. A gente tem uma ferramentazinha que a gente pluga, uma ferramenta que a gente desenvolveu aqui mesmo na Ultimate. Tem outros projetos que eu não mostrei na apresentação, mas usando o ESP, tá? Tem um sensorzinho lá, o sensor que a gente usa, inclusive esse aqui é o sensor da Texas, lá que eu falei, o HDC 1080. Cadê? Agora sumiram os projetos aqui. Tem o da Vivo, né? Esse aqui. Esse aqui também tem não dá para notar, mas aqui tem um botãozinho. Ele é bem, tá vendo que você quase não vê a altura desse botão. Ele é um cliquezinho bem sutil, que aí ele vai dentro do bonequinho. Até o link, tem um vídeo lá da Telefônica que publicou esse vídeo que mostra lá o pessoal mostrando lá que vai ser, isso aqui provavelmente vai estar na tua casa em breve. Estou esperando ainda, mas vamos ver aí se esse projeto sai lá do papel, né? A gente tem outros projetos, a gente tem essa placa maior, também aí esse aqui a gente usou aqui como uma gambiarra até chegar o nosso módulo, porque aqui essa placa já está esperando o nosso módulo, que aqui tem o conector da antena. E esse projeto a gente decidiu usar esse tipo de conector, porque o FL, né, que é aquele conectorzinho do cliquezinho, né, que é esse pequenininho aqui, né, eu já vi muita gente arrancar esse conector aqui. Vai botar o cabo, puxa de qualquer jeito, esse conector ele é expulso da placa aí de forma forçada. Tem assim, nós temos alguns outros projetos, assim, infelizmente a gente não pode mostrar por questões lá que eu falei da NDA. Aqui mostrar em tamanho maior aqui, né, o nosso gateway. Então tem toda a parte aqui da RS485, 232, a parte da alimentação, a gente já está também trocando esse padrão, que ninguém está gostando disso aqui para a indústria, né? Obviamente não é o padrão ideal, a gente já está fazendo essa alteração. Parte de Ethernet. Ninguém perguntou como a gente está avaliando o ESP32 com o Ethernet, né? Cara, a gente tem a gente está com duas peças aqui testando em modo exaustivo aí a parte de estabilidade da rede, né, da comunicação. A gente está extremamente satisfeito, inclusive a gente consegue rodar Wi-Fi e Ethernet ao mesmo tempo. Por exemplo, o projeto de coletar sensores beacons, né? Para quem não sabe que beacon é aqueles Bluetooth que fica emitindo um pacote, né, para fazer localização, fazer evento de advertisement, de
propaganda, que fica mandando URLs, enfim. Então, ele consegue capturar todos esses beacons que estão ao alcance dele e via próprio Wi-Fi ele manda por MQTT para a nuvem. Então, a gente está usando o Bluetooth, mas o Wi-Fi simultâneos. Daria para também usar o Ethernet, sim, mas a gente acaba fazendo um switch, ou a conexão com o MQTT, ou ela é via Ethernet, ou ela é via Wi-Fi. Silvano, a gente usa o FI da Microchip, o LAN 8720A, se eu não me engano. Tá? Deixa eu ver aqui, estou fazendo um projeto que usa RTC 1032, quando o DOM Reset ele zera o tempo. Tem alguma configuração no Make Menu Config para não zerar? Tá, então, esse RTC que tem no ESP, ele é um Real-Time Counter, né? Ele é um contador, tá? E existe como você manter esse contador. Só não sei se é via o Make Menu Config, tá? Eu não sei se você quer usar ele simplesmente como um contador, porque esse contador ele é usado também para a questão do Deep Sleep, né? De você fazer a contagem de tempo do Deep Sleep. Então, muito provavelmente o motivo de que ele está zerando, porque como ele é usado no Deep Sleep, o próprio reset força ele a zerar, porque é a base de tempo que ele usa para poder acordar ali de tempos em tempos, tá? Então, não sei de cabeça agora se no Make Menu Config você consegue setar. Eu acredito que não, porque é a base de tempo que ele usa do Deep Sleep, tá? Mas depois, se você quiser, não sei se eu vou ter acesso depois ao contato do pessoal que está participando. Se alguém quiser mandar uma pergunta específica para mim, vou deixar depois o contato nosso aqui. Eu sei que também, às vezes, é complicado a gente conseguir atender todo mundo, mas eu vou tentar. Exatamente. Então, mas a ideia mesmo é abrir o canal de comunicação e Sim. a gente continuar conversando aí e aprendendo com quem está botando a mão na mão. Acho que só tem mais 2 slides, Fabião, vou passar rapidinho, aí a gente já... Não, beleza. Eu vou voltar aqui, e aí eu até bastante conteúdo, mas acho que a galera perguntou bastante como aprender e continuar, né? Acho que você pode ajudar aí. Isso, Então, assim, um dos intuitos que a gente tem aqui do IoT Makers, né, é fazer essa troca de conhecimento, incentivar, né, a que todo mundo tenha acesso ao desenvolvimento. E desenvolvimento, assim, às vezes mas dá para fazer um projeto maker, né? Dá para usar uma placa feita lá, tipo as Node MCU e tal. Legal, mas isso tende a evoluir, né? A gente usou muito, viu muita gente fazendo protótipo, projeto com Arduino, e a tendência é fazer uma evolução. Quem está começando, claro, vai começar com Arduino, mas a gente vai evoluindo até fazer a nossa própria placa, nosso produto. Acho que aqui tem gente que, tanto do público maker, hobbyista, como também profissional. Então, para isso, a gente tem uma série de cursos, inclusive vai ter o próximo agora, nesse sábado, aqui em Campinas, que aí eu mostro tudo isso com mais profundidade, com mais detalhe, tá? A ideia é, ao longo do ano, lançar vários cursos também em outras capitais, né, fazer em outros estados, tá? Tem o meu blog, pedrominatel.com.br, tá no blog pessoal. Então, quem quiser lá, tem muito conteúdo. Eu até tá um pouco parado lá, por questão de tempo, como eu mencionei bem no início, tá? Mas a ideia é assim, a gente continuar isso, né? Claro que o Embarcados, ele acaba sendo a maior plataforma hoje que a gente tem de conteúdo. Só que a gente tem tanto conteúdo que eu acho que não é só o Embarcados, né, que teria a capacidade e também, eu sei que a operação é muito grande, né, para tentar atender todo mundo, né. Então a gente também acaba tendo um conteúdo um pouco diferente do que tem no Embarcados, mas a gente acaba também compartilhando bastante coisa, né. Sim, mas no Embarcados a gente, na verdade, é um portal onde vai mostrar o que está rolando. E aí, na hora de especializar,
aí a galera vai procurar as pessoas que estão aí, treinamento, enfim. Exatamente. Então, quem tiver interesse, tá aí o meu contato, tá? E pode mandar dúvidas e tal. E a ideia, assim, é a gente aproveitar cada vez mais, né, esses laços, né, enfim, da gente ter esse contato, né, até eu voltar a ter mais contato com o público, né. Bacana, Pedro. Muito bacana, Pedro. Obrigado pela bastante conteúdo. A gente sabe que o tempo é curto, não dá para abordar tudo no webinar, inclusive muitas perguntas a gente não consegue responder, mas a galera que participou aí tem seu contato, dá para continuar, tirar bastante dúvidas, né? Então foi muito bacana. Só uma dúvida, Pedro, em relação, acho que só para finalizar, no caso do IoT Makers, vocês fazem mais protótipos, pequenos volumes, né? Isso. Quando vocês, né, tem uma demanda onde precisa de um lote maior de placas, vocês procuram parceiros de montagem, é isso? Isso, exatamente. Porque primeiro que o IoT Makers hoje ele não é, a empresa não é uma indústria, né? Então a gente nem pode produzir aqui. O protótipo ele acaba não sendo uma peça que é comercializada, digamos assim. Eu não vou vender esse produto. Então eu não posso fabricar em larga escala isso aqui. Então a gente procura esses parceiros para produzir lotes aí em escala maior. Até assim, eu estou perguntando, o que é um lote pequeno, o que é uma escala, né? Isso vai obviamente depender muito do projeto, mas hoje assim a gente sabe que para viabilizar uma produção via pick and place, via um processo industrial, você tem um lote ali, pelo menos ali para fazer em máquina, né, de 100 peças. Até tem gente que a gente já conseguiu fazer, se não me engano, foram 6 placas do nosso protótipo do roteador, mas porque ele era um protótipo com LGA, enfim, tinham vários componentes que a gente não conseguiria soldar na mão aqui de jeito nenhum. Então a gente acabou indo para uma empresa daqui de Campinas que fez a montagem para a gente. Então nós fizemos 6. Então assim, não tem o que define o que é um lote pequeno, um lote grande. Tudo vai depender também da complexidade dessa montagem. Por exemplo, tem projetos que usam BGA, que é bem difícil você soldar na mão. Dá para soldar na mão? Dá. Mas, cara, tem que ser bem linda para fazer isso. Tipo o Alexandre. O Alexandre vai ser a nossa pick and place aqui no IoT Makers. Mas e o que a gente pode fazer, né? O que a gente vai fazer, inclusive, com o módulo, nós vamos fabricar esse módulo com um parceiro, e aí sim a gente pode vender esse módulo depois de industrializado, porque o IoT Makers também ele é um comércio de componente eletrônico. Isso não quer dizer que a gente vende componente eletrônico, mas a gente pode vender. Tá? Então, a gente não vai virar uma loja de componente eletrônico. Não é esse o nosso intuito. O que a gente quer é fornecer essas soluções para prototipação rápida e facilitar a vida de quem quer botar um projeto no mercado e rápido, sem bater tanto a cabeça na parede. Isso aí. Então, voltando aqui, a gente passou um pouco do tempo aí previsto de 1h30, mas dava para a gente conversar muito mais aí. Obrigado, Pedro. Valeu. Pessoal, aproveitem, o Pedro já tem um bom conteúdo no blog dele sobre o ESP8266. Acredito que ele, voltando aí a publicar, ele vai trazer o ESP32. E é isso, então aproveitem a oportunidade do curso também, para quem tiver disponibilidade, fazer, então isso é muito bacana. É isso, vou finalizar aqui antes da gente dar o tchau. Voltando aqui no evento, então a gente está bem feliz aí para realizar esse evento, a gente voltando aí com os seminários, então vai acontecer lá no 29 de junho, na São Judas, vai ser muito bacana, a gente está bem na expectativa para fazer esse evento, e é isso. Então, para quem quiser participar, inclusive, para quem, né, a gente abriu o Call for Papers, mas tem agora no lançamento, antes
da publicação das grades uma promoção, o valor aí promocional de lançamento para quem quiser sem a grade, tá? Mas para quem quiser compartilhar também, fica o convite. A gente está esperando a expectativa de bastante submissão de palestras, conteúdos relacionados à área, e vai ser muito bacana. Isso, para a gente que está aqui no dia a dia, né, a gente sabe, acompanha aí as empresas como a IoT Makers, é bem difícil no Brasil, mas se a gente não se unir, fica mais difícil ainda. Então é isso. Obrigadão, Pedro. Obrigado a todos que participaram. Obrigado aí a todo mundo que participou, valeu. Isso aí, pessoal. Continuamos a conversa e amanhã, publicando o vídeo, os slides, a gente vai publicar junto o vencedor que vai levar a placa da Expressif, que está aqui na minha mão, tá? E vai continuar os estudos aí com o ESP, inclusive ela é voltada aqui para áudio, né? Então, muito bacana. Agradecemos a participação de todos e em breve a gente vai ter um próximo webinar à noite e também à tarde aí com algum parceiro, tá bom? Fiquem atentos aí ao embarcados.com.br/webinars, que sempre tem lá a página de inscrição. Pedro, parabéns por todo o desenvolvimento aí, sucesso para você. Conte com a gente e obrigado mesmo aí por todo o compartilhamento de conhecimento que você fez e vem fazendo aí para a comunidade de sistemas embarcados e IoT no Brasil. Legal, valeu, Fábio, aí, obrigado aí, novamente aí pelo convite, e a gente está à disposição aí de ajudar a comunidade aí. Valeu, Alexandre. Sucesso para todos. Alexandre e Danilo que estão aí também no chat, obrigado aí pela participação. O Alexandre, além de soldar, ele também publica alguns artigos lá no Embarcados. Então, vocês podem conversar com ele também. Ele tem uns artigos bem bacanas também. Então, muito legal. Isso aí, pessoal. Um abraço, boa noite para todos. Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço.